ficou claro que o Corinthians foi dominado durante a maior parte do tempo, né? E aí o Vanderlei não falou nenhuma mentira quando ele fala que o São Paulo dominou o Corinthians, enfim, que o São Paulo teve mais intensidade do que o Corinthians durante a maior parte do jogo, que né, o São Paulo foi merecedor da vitória, mas aí passa por algumas decisões que ele tomou, né? E aí ele foi questionado por isso. Então, assim, quando você vê, a partir do momento do Wesley, por exemplo, que o time ganha em velocidade, que né, o Corinthians ganha no mano a mano, que você ganha um pouco com essa intensidade de ataque, o Corinthians consegue criar algumas chances, ele é questionado a respeito, né? Então, assim, você coloca um jogador em um momento que o Corinthians melhora, então por que não vem com ele logo de início? E faz parte, o questionamento faz parte, a resposta também, a opção dele, né? Ele que olha para o time, para um cenário, imagina algumas coisas que vão acontecer e coloca o melhor time que ele tem na cabeça. Com relação ao Moscardo, por exemplo, eu entendo que o Moscardo veio de um problema, né? De um problema físico, que ficou um tempo afastado, mas é um dos poucos jogadores do Corinthians que tem na questão de marcação algo que chama atenção. E é o que ficou mais claro, principalmente no primeiro tempo. Assim. Então, assim, a marcação muito distante. Em alguns momentos, Marcelo, eu falo como atleta, é necessário você dar uma apertadinha na marcação, uma encostada, e o São Paulo fez isso. Por exemplo, no Rafinha, quando o Rafinha percebia que tinha alguma movimentação para o lado dele, ele chega um pouquinho mais forte, né? Ele aproxima a marcação, e o Corinthians foi muito refém no primeiro tempo dessas situações, a marcação muito distante. Por quê? Porque o Fausto Vera e o Maicon, além de não terem uma atuação bacana hoje, são jogadores que gostam da bola no pé, que gostam do passe, que têm boa qualidade, mas que faltam um pouquinho dessa pegada, coisa que o Moscardo tinha. Então, assim, o que chama a atenção nas perguntas com relação a peças foi isso. Foi, poxa, por que de repente não veio com o Wesley logo de início para buscar uma jogada de velocidade? Por que você não pensou no Moscardo? Porque o Lucas teve, aí chama a atenção o Lucas, porque o Lucas teve muito espaço para flutuar entre as linhas, e é onde o Moscardo gosta mais de jogar. Então, assim, eu concordo com o Zupa. Ele foi legal vê-lo falar de futebol, ele se esquiva de algumas questões, né, porque faz parte também do trabalho dele, não dá para ele também colocar muitas restrições com relação ao que ele fez no trabalho no dia de hoje, mas ele reconhece que o São Paulo foi merecedor do resultado, que tem um trabalho a ser feito. O Corinthians vinha, Marcelo, numa sequência muito ruim, assim. Então é lógico que o torcedor corintiano, ele fica chateado, ele sonhava com uma classificação à final da Copa do Brasil, mas se a gente olhar para um cenário um pouquinho mais atrás, o Corinthians não merecia essa posição, né? O Corinthians era um time que sofria demais, que mudou de treinador, que perdeu confiança, que foi pressionado pelo torcedor em hotel, na porta de estádio, enfim. Então o Vanderlei conseguiu recuperar algumas questões e ele fala isso, poxa, não vamos porque o Corinthians perde hoje um jogo, esquecer tudo que foi feito de produtivo. Tem coisas produtivas, tem uma reconquista de confiança, né, do trabalho, tem jogadores que subiram um pouco mais de produção. O que chama atenção um pouco é a questão coletiva, e eu acho que ele tem participação. Quando você olha para um cenário de jogo, e o Vanderlei é muito inteligente para isso, eu trabalhei com o Vanderlei, foi meu treinador. Então, assim, quando o treinador olha e vê que as movimentações estão erradas, você tem poder, com 15 minutos, de mudar alguma coisa, de corrigir alguns posicionamentos, porque se você for levar para o intervalo, fica tarde, como aconteceu hoje. Então, faltou também ao Vanderlei ter uma observação um pouco mais fina do que estava acontecendo, corrigir alguns posicionamentos de jogo, para que no intervalo ele fizesse as modificações de peças, enfim. Eu acho que faltou um pouquinho dele com relação a isso, mas o São Paulo foi superior demais durante quase todo o jogo e ele acaba reconhecendo. Muito bem, olha, inclusive o Vanderlei Luxemburgo, ele termina, né, falando que a derrota tem de doer. Eles estão, lógico, machucados, fala do vestiário, o vestiário que está em silêncio. Do outro lado, a gente deve ter um vestiário comemorando demais e um Dorival muito sorridente.